Manifestou. Pede a palavra também depois. Então, nós fizemos uma reunião e concordamos nos 70%. Mas só que nós queremos que seja isonomia, né? Aí fica uma categoria com 75 e outra com 70. Eu acho que isso pode causar alguns problemas, inclusive de controle aí, né? Desses orçamentos, né? Eu acho que folha de pagamento, mas só de repente fala, esse aqui atinge os 75, esse atinge os 70, mas é professor, é funcionário, isso causa algum desconforto. A Renata, eu posso passar a palavra para a Renata? Você ia falar isso? Tá, ok, obrigado. Como nós estamos discutindo o plano de carreira docente e o dos funcionários já foi aprovado, eu concordo com essa proposição da DOFEB, quero dizer que eu concordo, eu acho que é correto, é plausível, né? Mas nós estamos discutindo o plano de carreira docente. Então, não tem agora como a gente modificar o plano de carreira dos funcionários. Eu proponho que conste em ata, né, essa proposição da DOFEB e que mais que isso, que a DOFEB encaminhe, através de um ofício, uma proposta de emenda ou de alteração, né, do plano de carreira dos funcionários, com essa proposição. Nós vamos agendar na próxima reunião do Conselho Universitário, vamos apreciar e mandar para o Consul, para o Conselho Curador. Deixa eu fazer uma pergunta. Constar que é a ADOFEB ou que o Conselho Universitário? Porque eu não sei até que ponto é só a ADOFEB. A gente precisaria votar isso e ver se o Conselho Universitário quer isso. Porque a isonomia é uma garantia de todo mundo. Não, acho que é veja bem, eu constar, entendo. Não a ADOFEB, mas o Conselho Universitário gostaria que tivesse essa isonomia. Tem que ser votado. Podemos votar, mas ainda assim a ADOFEB, ou o Conselho Universitário, deverá encaminhar essa proposta de alteração do plano de carreira dos funcionários. Tudo bem, mas eu gostaria que tivesse uma votação. Vamos deixar outras pessoas se manifestarem. Sérgio. Bom dia a todos. Eu sou representante da FUFEB nesse conselho. Eu queria também que ficasse registrado em ata que a FUFEB não foi, em momento algum, perguntada ou informada pela ADOFEB dessa reunião da qual se decidiria o plano de carreira dos funcionários, certo? Uma coisa já aprovada pelo Conselho Curador, por este Conselho. Eu acho, professor, que aqui na FEB sempre existiu isso. Quando se faz alguma coisa que os professores não concordem, mesmo que isso lese os funcionários, a atitude é tomada. Essa é a grande verdade da FEB. Eu tenho 33 anos de FEB, sempre foi assim, certo? Eu acho que, em vez de se lutar para se abaixar, poderia se lutar para suspender. É somente isso, tá? Então, o que acontece? O nosso plano, ele foi discutido, o professor propôs o limite, nós concordamos com o limite, analisamos o limite. Por que quando vocês fizeram o plano de carreira de vocês, aqueles que estavam presentes não debateram sobre esse limite? Até aqui foi discutido que não existia presença de professores nas reuniões do plano de carreira de professor. Os funcionários fizeram o dever de casa e muito bem feito. Então, como representante da FUFEB, eu gostaria que constasse em ata a FUFEB vai, de maneira nenhuma, permitir que os funcionários sejam prejudicados. Bem, e essa está sendo a proposta da DOFEB. Serginho, olha, a bem da condução dos trabalhos, eu gostaria de lembrar o seguinte, que nós estamos votando plano de carreira docente, não estamos votando nem apreciando o plano de carreira dos funcionários. Isso não significa que não possa ser modificado o plano de carreira dos funcionários, só que tem que ser da forma adequada. Ou seja, se a DOFEB ou o próprio Consul está propondo que seja rediscutido, nós vamos ter que marcar uma reunião na próxima, por exemplo, para discutir esse assunto, e não nessa, porque o Serginho tem razão, a FUFEB não se manifestou sobre esse assunto, tá certo? Por isso, eu proponho, para a gente vencer esse ponto,
que isso seja proposto para a próxima reunião do Conselho Universitário. Então, e se a gente passar, já que ninguém está preocupado, vamos pôr aqui nós podemos propor 75 não. Hoje. Não. Não, como não? Não é? Como não? Então vamos. A nossa proposta é de colocar 75% para os professores. É o momento adequado? É. Então vamos pôr. Se caso. Só que eu gostaria de dizer para o Serginho é o seguinte, Serginho. Nós sempre estivemos unidos aqui. Nós nunca abandonamos vocês, inclusive na parte de dissídio. Então, vocês sempre vieram com a gente. Passando para vocês. Então, não é bem assim como você está falando. Você está a 33, eu estou a 34. Tá? Então, eu conheço muito bem isso aqui. Não, Renata, alguém mais? O Douglas lá atrás. Pessoal, bom dia. Primeiro, teve uma reunião que eu igualei funcionário e professor, disse que todo mundo era funcionário, até causou um mal-estar, né? Não faz o menor sentido essa rixa, mas independente disso, a gente não está discutindo a questão do plano de carreira dos funcionários, mas eu entendo que comprometer 70% ou 75% do faturamento para a folha de pagamento, a instituição folha de pagamento envolve pagamento de funcionários e de professores também, tudo. Então não faz sentido você colocar um percentual diferente para uma parte da folha de pagamento e outra, sendo que o faturamento é o mesmo. Então a proposta do Polizélio, ou seja, se ficar 70% o dos professores, 75% dos funcionários, não vai ter que ser discutido uma adequação no futuro? E vejam, o plano de carreira vai ser apreciado pelo MEC. Vocês não concordam que na avaliação do MEC vai ficar incompreensível como que pode funcionário poder consumir até 75% do faturamento, professor não? Então, pelo que eu entendi da proposta do professor Polizelli, é deixar igual para que pelo menos faça sentido e depois essas emendas possam vir ou da reitoria ou do próprio conselho universitário para adequar os dois planos de carreira simultaneamente, de modo que seria uma ação mais coerente e compreensível para aqueles que vão avaliar. Não estou dizendo aqui que tem que ficar 75%. Hoje a folha de pagamento consome muito mais do que isso, pelo que eu ouço falar. Então vai ter que acontecer uma adequação, sim, mas que essa adequação seja simultânea, seja coerente. Não faz sentido você aprovar um negócio discrepante entre as categorias. Vai ficar incompreensível por parte do MEC, ao meu entender. Tá, o Wander vai fazer uma explicação. Gente, bom dia. Uma das razões que permitiram essa diferenciação é porque a folha dos professores, aí a gente pode chegar num consenso se vale separar ou não. Mas funcionário consome 20% da folha, representa 20%, e professor 80%. Então o pensamento primeiro é, se a gente colocar um limite igual para os dois, qualquer benefício concedido para professor, seguindo a mesma regra do funcionário, tem um impacto muito maior do que teria para funcionário. Essa é a ideia de ter um índice para um e um índice para outro. Concordo com o Douglas que a folha é uma só, que a origem da receita é uma só, o dinheiro que paga o salário de um funcionário, tipicamente apenas funcionário, o salário do Serginho, é o mesmo dinheiro que paga, a mesma origem que paga o salário do Hélio, que paga o salário de todos os professores. Mas a ideia por trás da diferenciação é basicamente essa. A gente tem 80% da folha de professores e 20% de funcionários. E só para explicar o que o Douglas falou lá, atualmente o comprometimento das receitas com folha é de 77%, já ultrapassa os 75%. Bem, a minha proposta é a seguinte, que nós temos que olhar esse assunto com muito bom senso. Não adianta radicalizar de um lado e de outro. Nós temos que ter a responsabilidade de fixar aquilo que deve ser feito para a FEB como um todo, que eu entendo que deva ser 70%. Vou apresentar uma razão simplória.
a lei de responsabilidade fiscal, ela define limite de gasto com o pessoal para a União Federal, para os estados e para os municípios. Tá certo que eu não estou dizendo que a FEB pertence ao município, não é isso. Mas a título de comparação, a gente pode ver que no caso do município, a despesa com o pessoal está limitada a 60%, 60% para todo o município. E ainda mais, para o Poder Executivo é 54%, sendo 6% para o Poder Legislativo, para a Câmara Municipal. Quer dizer, se a gente fixar aqui mais do que 70%, eu acho que nós não estaríamos sendo, vamos dizer assim, sensatos com relação a essa questão da FEB. Agora, em benefício, então, da sensatez, do bom senso, do futuro da FEB, eu sugiro que a gente aprove os 70% e depois rediscuta essa questão do limite dos funcionários na próxima reunião. Podemos colocar na pauta para que isso seja discutido na próxima reunião do Conselho Universitário. Certo? Essa é a minha proposta. Professor, eu posso falar um pouquinho, professor? Claro. Na reunião do Conselho Curador, foi um questionamento meu, inclusive, vocês estavam presentes, desse índice, porque eu sabia que diferenciado daria problemas, porque dá problemas. O senhor explicou, da mesma forma que o senhor explicou aqui, o senhor explicou lá, e o Conselho Curador acabou acatando. Mas, na verdade, foi um questionamento meu que não poderia ficar diferente. E quando nós começamos a discutir a carreira dos funcionários, me parece que a primeira proposta era 70%, não era isso? A princípio, a proposta para esse limite na carreira dos funcionários não era 70%? Não, me parece que a princípio era 70% e depois ela chegou com 75%. No nosso entendimento, deveria ser 70%, tem que ser igual para as duas categorias. Mesmo o Conselho Curador tendo aprovado diferente, foi uma coisa que não me agradou. Mas eu fui voto vencido, enfim. Mas, na verdade, no meu entendimento, tem que ser o mesmo índice. Ou é 70% ou é 75%. Mas eu acho que o 70% é algo mais prudente. Porque, na verdade, a gente vê a dificuldade de manutenção do campus. Existem coisas a serem feitas e não consegue fazer porque não tem dinheiro. Então, eu acho, Serginho, que a gente tem que repensar. Isso vai trazer um benefício para a FEB. Isso vai ser. Nós já aprovamos uma resolução do professor lá no Conselho Curador, que permite que a carreira seja implantada primeiro. Na implantação da carreira, esse limite vai ser ultrapassado. Isso já tem uma resolução. Então, eu acho que nesse momento nós temos que entrar num acordo, gente. Não tem que radicalizar nenhum lado nem o outro. A minha sugestão é que seja 70% as duas carreiras. Mas para a gente aprovar esse 70% hoje, tem que haver um comprometimento do próprio Conselho Universitário em alterar a carreira dos funcionários. O que não pode é ficar diferenciado. Mas eu acho que a gente tem que ter esse diálogo. E outra coisa, aí falando como ex-presidente da DOFEB, nós nunca abandonamos os funcionários, pelo contrário. Na verdade, nós sempre lutamos por vocês e vocês sabem disso. Nós sempre carregamos vocês junto conosco. Nós nunca deixamos vocês de lado. Todas as vezes que os nossos aumentos, os dissídios eram aplicados, também para vocês, e a gente sempre lutou por vocês. Então, acho que nós estamos juntos. É a FEB, é funcionário professor. Nós somos todos funcionários, na verdade, com funções diferentes. Então, eu acho que agora não é hora de radicalizar, é hora de entrar no entendimento. E a minha sugestão é que seja 70%. Perfeito. Serginho. Professora, o que eu quis dizer foi o seguinte. Não é que a FUFEB não concorda que se adeque às coisas. O que deixa a gente muito chateado, nós somos minoria nesse conselho. Então, o que a gente decidir votar a favor ou contra, fica irrelevante, certo? Fica irrelevante.